Sejam todos muito bem-vindos ao podcast das amigas. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Aline. E queria pedir para vocês curtir, comentar e compartilhar o Pod das Amigas com o máximo de pessoa possível, para que assim as pessoas possam ser beneficiadas com todas as entrevistas, né, e entrevistado que vem aqui no nosso podcast. E hoje a gente vai ter a Jennifer, que é uma pessoa de peso aqui, que vai agregar muito no nosso podcast, que tem muito conhecimento na terapia. E depois da vinheta, vem a Jennifer. Voltando com a Jennifer Miller, né? Ela que é terapeuta, mas, gente, eu não vou falar nada, eu vou deixar que ela fale. Conta pra nós, Jennifer, né, a forma que tu trabalha, a tua terapia, como funciona e tudo, porque eu fiquei muito curiosa sobre tudo que a gente tava conversando até agora, né? Vou explorar mais ela um pouquinho. Fica à vontade. Tá bem. Primeiro eu quero agradecer. É a minha primeira vez no podcast, então vai ser muito especial. Tô muito feliz de ter sido convidada por vocês. Eu sou Jennifer Miller, sou hipnoterapeuta. Opa, é o título antigo. Sou especialista em terapia de reintegração implícita e especialista em neurodesenvolvimento infantil. Eu trabalho aqui em Itajaí presencialmente. Esse é um processo que eu só faço presencialmente, né? E faço online mentorias para mães, ajudando, auxiliando mães nesse mundo que é a maternidade. Né? A gente estava aqui conversando porque é uma revolução, é um processo muito revolucionário a terapia de reintegração implícita, que, para eu não falar esse palavrão toda a vida, eu vou chamar de TRI, para facilitar aqui a nossa comunicação. Ótimo. Né? Então, para que vocês consigam compreender um pouquinho da minha trajetória, é isso, né? Uhum. Eu comecei há quase 8 anos atrás estudando pedagogia. No processo da minha formação, da minha faculdade, eu aprofundei na inteligência emocional da criança. E desde então eu fui estudando muito todos os autores ali do neurodesenvolvimento infantil, do comportamento infantil. Fiz uma pós-graduação em psicanálise, me especializei em neurodesenvolvimento mesmo, né? Tenho mais de 40 formações na área. E agora, recentemente, tá fresquinho aqui, tem uma semana, eu finalizei então essa minha formação, que foi, eu digo que eu vivi um quebra-cabeça de 1000 peças, que faltavam ali umas 3, 4 peças, e agora eu finalizei, que é essa TRI, que é uma metodologia revolucionária, extraordinária, que faz através da hipnose, que a gente vai falar um pouquinho dessa coisa aí, mística, né? Vocês acham que é místico, mas não é não. A gente que faz, através da hipnose, um processo de reeducação, né, dos afetos conflitantes que acontecem dentro da gente, que dá aquela sensação ruim, aquele peso, o nó da garganta, o frio na barriga, o estômago, né, remexendo. A gente faz essa alteração a nível do sistema nervoso mesmo, né, para que a gente possa ter um novo aprendizado. Aos pouquinhos vocês vão entender ali. Às vezes é capaz de eu ter uma linguagem um pouquinho técnica, vou me esforçar muito para não ter. Mas querendo ou não, já é uma estratégia aqui que vocês podem deixar ali embaixo perguntando, Jennifer, que palavrão é esse que tu falou? Que eu vou adorar contribuir aqui com vocês. Show. E falando de mística e hipnose, já quero aproveitar esse gancho para perguntar como que funciona a hipnose. A hipnose. Gente, eu imagino que quem já ouviu falar da hipnose, ouviu falar nesse sentido místico, nesse sentido de que é o domínio meu, né, do hipnotista sobre a pessoa que está sendo hipnotizada, que a gente dorme, que a gente altera a consciência, né? Nada disso acontece, mas vem de uma crença muito antiga, da época em que começaram a estudar a hipnose, né? Hipnos era a deusa do sono. E como na época em que começaram a estudar a hipnose, eles achavam que a pessoa ficava ali no estado de dormência, de dormir, eles colocaram esse nome. Quando eles conseguiram compreender que a gente não dorme, porque, pensa comigo, se a gente está dormindo, a gente não está ali alerta, ouvindo e não consegue fazer nenhum processo. Sim, então não é dormindo que a gente está. Só que existe um processo que a gente chama que é o sonambulismo, que é uma alteração no funcionamento das nossas ondas cerebrais,
né? Existe alfa, beta, gama, delta, teta, enfim, né? Quem nunca ouviu falar, tem umas ondinhas. Vocês já ouviram falar em eletrocefalograma? Não aparece aqueles negocinhos? É isso. Pronto, pra todo mundo entender. É aquele negocinho que faz assim. Quando a gente tá numa atitude mental de hipnose, que é isso, a hipnose é atitude mental de uma forma simples, as nossas ondas funcionam um pouquinho diferente. Quando a gente tá num estado que a gente diz vigília, que é aqui conversando, interagindo, tem uma onda que ela funciona de um jeito. E quando a gente está no sonambulismo, que é o que a gente chama da hipnose, ela está funcionando de outro jeito. Isso a gente conseguiu compreender agora, nos anos 90, com os exames de neuroimagem. Então, hipnose nada mais é do que uma atitude mental de aceitar sugestões para promover uma coisa, outro palavrão, interocepção. Que é mergulhar para dentro, como a gente estava conversando antes, né? Então é isso, a gente vai conseguir ter uma consciência maior, uma percepção maior do que acontece dentro da gente. Né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre emoções, inteligência emocional e tudo mais, a primeira pessoa que falou assim pra mim, não, você vai perceber quando a sua raiva tiver vida. Eu falei, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Porque quando eu vejo, já veio aqui que eu tô suando, né? E aí eu fui percebendo e hoje eu tenho bastante autoconsciência mesmo, de todos os processos ali que meu corpo vai trazendo. Então é isso que a gente faz. Se vocês já ouviram falar que a palavrinha do momento é mindfulness, já ouviram falar nisso? Mindfulness. Existe agora um boom que é o quê? Essa meditação guiada, todas essas coisas giram em torno de auto-hipnose, tá? E pra finalizar aqui a hipnose, pra vocês entenderem que não é um poder meu aqui, Line, fecha os olhos, durma, não é isso. Então, né? Não é assim que funciona. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, o que acontece? Eu sou um GPS que digo pra você agora, você vai virar pra esquerda, porque você tinha me pedido, você escreveu lá no GPS que você quer chegar na minha casa, digamos assim. Então eu sou um GPS que vou te dizer, você vai seguindo as sugestões. O que acontece se você não seguir as sugestões? Você não vai chegar no resultado, no lugar. Então é isso, não é um poder sobrenatural. Porém, quando estamos nesta atitude mental da hipnose, a gente tem, como tem essa percepção maior do que a gente sente aqui dentro, que não é o nosso cabecinha tagarela, que a gente escuta falar os nossos pensamentos, né? A gente tem uma percepção mais facilitada da nossa emoção. E aí a gente traz ali um processo, faz uma reorganização através da TRI, desses processos que a gente chama de aprendizados implícito. O que é um aprendizado implícito? A maneira como eu seguro um copo, por exemplo, né? Eu não preciso pensar na pressão que eu tenho que fazer, nem nada disso, só acontece. Isso pra mim é o vento, gente. É só um processo, esse processo automatizado, né? De não parar pra pensar, ele também acontece com as nossas emoções. Faz sentido? Sim. Muito. Tá claro? Tá, Tem Tem vídeos Gabriela, no meu Instagram. Tem uns vídeos no meu Instagram de eu fazendo hipnose de palco, que a gente chama. Que são as brincadeiras, enfim, a pessoa que esquece nome, esquece número, fica muda, Fica com a mão travada, já fiquei assim, ó. É isso. Mas você eu sou bem facinho, né? Sou bem facinho. O cara falou, não, tu estás assim porque tu permitiu que teu cérebro ficasse assim. Eu queria descruzar a mão e não conseguia. Mas isso é pra provar o quanto que a gente não conhece a nossa própria capacidade. É verdade. Entende? É como eu digo, você aceitou essa sugestão. Você aceitou ali a sugestão que a tua mão estava colada e você fez isso acontecer. Entende? Não é uma coisa que a gente tem o poder, né, sobre a outra pessoa. Isso é mentira. Não tem nada a ver com sair do corpo, com ser um outro espírito, uma outra consciência. Não tem nada a ver, tá? E aí eu quero falar uma coisa agora que é uma bomba. Ai. Todo mundo vive em hipnose. Naturalmente. O que a gente faz é ensinar a pessoa a perceber que ela está em hipnose. E eu tenho certeza que em algum momento vocês ficaram em hipnose vindo pra cá. Quer ver? Enquanto quem dirigiu? Eu. Em algum momento, enquanto tu estava dirigindo, tu pensou em alguma outra coisa além dali da direção? Lembrou do filho? Lembrou do marido? Da conversa? De alguma coisa? Teve algum momento? Não. Ficou ali 24 horas? A gente veio conversando. Eu vim conversando, prestando atenção na estrada e conversando com ela. Quando tu tá sozinha, alguma vez tu tá dirigindo e pensa ali em alguma outra coisa, quando tu vê que já chegou no caminho, quando é um caminho muito conhecido? Isso já aconteceu comigo. Isso é hipnose. Isso é hipnose. Você tá numa atitude mental de perceber alguma outra coisa que não é estar aqui focado.
Esse Ó, é um dos eu não sei se princípios. dessa forma também é. Uma vez eu estava indignada e eu peguei o carro e saí assim voando. E eu nem sei dizer como é que foi que eu cheguei no local, mas eu lembro de ir muito rápido, só que eu lembro só de ter Exatamente. chego, não lembro de todo o trajeto que eu fiz. Exatamente, porque é automatizado. É isso que a gente faz na hipnose, né? Na terapia. A pessoa vai relaxar ali o corpo, o braço, ela para de precisar usar ali a automação dela ali, do corpo, e aí vem essa facilidade da interocepção, dessa percepção sensorial. É isso mesmo. Quando você se emociona num filme, faz sentido, lógico, que tu chore, sabendo que o filme tem câmera, é um ator, gente. É uma hipnose. Você viveu uma experiência por causa de uma sugestão. Tá vendo como não é tão difícil? Sim, Não é nada demais. Cara, que legal. Jennifer, eu te conheci através das redes sociais e uma coisa que sempre me chamou muita atenção, assim, nas terapias que tu faz, é no ensino em relação à maternidade, como lidar com as crianças, Sim. né? Isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, porque eu tenho, né, 4 filhos e 3 ainda, né, são crianças, vamos dizer assim, e eu tenho muita dificuldade em determinados aspectos deles, assim, né, tipo, que nem tu já falou de birra, né, quantas vezes. E eu tenho uma filha que tem uma personalidade muito forte. Ela é aquela, tipo assim, ó, de desafiar, sabe? Ela quer sempre ser, a última fala, ela quer que seja dela. Então, assim, ó, como que a gente que é mãe, né, tipo, age nesse determinado momento, assim, que a minha vontade É de dar um cutucão. muitas vezes a gente dá, né? Não fica só na vontade, esse é o problema. E aí depois vem o arrependimento, o remorso, porque não é aquilo que a gente quer fazer. Mas na hora do fervo, assim, que tu tá muito indignada, às vezes é teu automático, né? Toma lá de cá, fez, levou, né? Mas a gente sabe que não é a forma correta de se lidar com uma criança, né? E aí, qual é a dica que tu dá, assim, pras mamães? Tudo bem. O que acontece, gente? A gente vem de uma construção social muito grande, de uma educação autoritária, né? Eu sou um adulto e eu sei mais. Eu entendo mais. Você precisa me respeitar, você precisa me obedecer. Eu também sou especialista em comunicação não violenta. Eu gosto muito de um conceito que o Dr. Marshall Rosenberg traz, que é de não rotular, não titularizar. Por exemplo, a Aline é uma pessoa. Os seus filhos são pessoas. Você não é mãe e eles filhos. Nós somos todos pessoas, seres humanos. Porque você não corrigiria um adulto da forma que corrige uma criança. Faz sentido? Então, quando a gente consegue dar um passo para trás e pensar, eu não tô no papel de mãe e o meu filho não tá no papel de filho, é só um ser humano com outro ser humano, eu consigo dar uma segurada maior nessa automação. Que geralmente as mães chegam pra mim e falam, mas eu trato todo mundo bem, mas quando até o filho dos outros se faz birra, eu não fico bravo. Mas quando é com o meu, me sobe o sangue. É por causa disso, a gente se vê nesse papel e se sente mais à vontade. Esse é um ponto importante que a gente pode olhar para começar a não ter essa reação da agressão. O outro agora é daquele que dá uma incomodadinha aqui na gente. Nós temos, como seres humanos que somos, uma necessidade vital de pertencimento e de aceitação. Inclusive, quando nós nos sentimos rejeitados, no nosso cérebro ativa a mesma área de uma dor física. Se sentir rejeitado ou não concordar é uma necessidade tão grande que a gente tem de concordar um com o outro por causa dessa aceitação para estar juntinho, que a gente sofre fisicamente. Como que a gente usa isso a favor e como isso é contra? Como eu preciso ser parte, eu quero ser aceita pela minha sociedade. Se a minha mãe, o meu pai, minha amiga acha que é um absurdo a minha criança dar um grito, eu vou querer corrigir ela para manter a minha aceitação, meu pertencimento. Mas isso vocês acham que a gente pensa? Não, é aqui, né? Milésimos de segundos, os nossos pensamentos, né? Eles acontecem em milésimos de segundo. Então, esse medo do não pertencimento faz com que a gente reaja muito. Porque a gente leva isso pro nosso, pro pessoal, né? Então, se essa criança que tá, né? Então, eu não quero ser reprovada, rejeitada. Lembra lá da dor social? Então, eu faço isso. Se eu uso isso pro lado bom de pensar, mas aqui eu quero que a minha criança se sinta pertencida, se sinta aceita, eu uso isso a meu favor. Mas para eu fazer isso, eu preciso entender que um cérebro de uma criança não funciona em hipótese alguma como o cérebro de uma adulto. Ah, verdade. Não funciona. Como é que eu posso falar isso de um jeito mais simples? Mas assim, ó, uma criança, quando o bebezinho ele nasce, até uns 4 anos, ele não tem a moralidade. Os seus filhos, tem filho também maior de 4? Tem. Então, lembra que até uns 3, 4 anos, geralmente eles não têm tanta vergonha de ficar pelado. É. Porque eles não têm a moral. Entende? Então não existe certo e errado pra eles.
Não existe nem... Vocês já ouviram falar, meu filho tá me manipulando. Uhum. Teu filho não tem cérebro pra manipular. Teu filho com 3 anos, 4 anos, consegue entender o que é dia, tarde, noite, semana, mês? Não. Então, ele não tem noção de espaço e de tempo na vida para ser capaz de manipular a gente. O que ele faz é ter um comportamento de sobrevivência. E aí, isso que a Aline falou, desse pá que acontece com a criança é mais forte. Porque a parte do nosso cérebro que cuida disso, desse controle, que chama córtex pré-frontal, que é essa partezinha aqui, eu tenho que comprar um cérebro para mostrar isso. Mas essa partezinha aqui, ó, redondinha aqui da nossa testa, ele só fica maduro. Com quantos anos vocês acham que fica maduro? Vocês já ouviram falar nisso? 25? A partir por volta dos 25. E existem estudos hoje que falam que é só com 28. Então, esse processo de controlar, segurar, fazer um pensamento, se eu fizer isso vai acontecer aquilo, não acontece na criança. Então a birra, né, o espernear, o jogar, o bater, quando tá numa emoção muito forte, ela é só um processo neurológico. Não é contra a gente. Só que aí a gente aprendeu o quê? Não faz, a vovó vai ficar triste contigo, a mamãe não vai gostar, o bicho do saco vai vir te pegar, o Papai Noel não vai dar presente no final do ano, o policial vai te prender. A gente cresceu numa automatização de o outro é importante e o que eu faço afeta o sentir do outro, só do outro. A gente esquece de olhar para nós. Então, a gente se sente ofendido quando a criança tem um comportamento que é só sobre ela. Uhum. Entende? Não é contra a gente. Então, ter essa percepção de não é contra mim. Eu tô querendo ficar bem na fita aqui com o papai e com a mamãe, com as amigas toda, pode te ajudar a dar uma segurada. E com toda a certeza absoluta, aí é fazer um processo de perceber o quanto que doeu, porque pensa comigo. Agora é profundo, tá? Mas me acompanha. Me acompanha. Vai que eu tô amando. Pra eu ser capaz de reconhecer e admitir que a forma como eu tô tratando meu filho é ruim, é errada, machuca ele, eu preciso olhar pra trás e perceber e admitir e aceitar que os meus pais não fizeram o melhor. Certo? Uhum. A gente aprende que para ser amado, a gente precisa ser bom, a gente precisa ser certinho, a gente precisa dar conta de tudo, a gente precisa ser, assim, legal, digamos assim. Como eu vou amar os meus pais da maneira que eu amo, tirando eles de um pedestal? Porque se eu reconheço erros neles, se eu reconheço que houveram falhas, se eu percebo a humanidade que eles têm, que é aquilo que eu falei, tirar rótulo, porque são, gente. Os nossos pais são só pessoas que tentaram fazer o melhor. É verdade. Como que eu vou conseguir olhar para eles da mesma forma e amar eles? Olha só como é complexo. E tudo isso acontece de forma muito aqui, ó, milésimos de segundo. Faz sentido? Vocês são mais, então? Sim. Então, deixa eu te contar uma experiência. Eu sempre tive dificuldade em alguma parte da vida, porque assim, ó, teve algum momento que eu me passei a ser a mãe da minha família. Quer dizer, eu me comportava como a mãe da minha família, sendo que eu era filha. Porque assim, ó, eu fui criada sem a presença de um pai. E a minha mãe, quando eu era criança, era muito ausente, né? Ela não foi ela que nos criou, foi minha avó. E aí, quando ela teve a minha irmã caçula, acho que ela quis fazer com a minha irmã tudo aquilo que ela não conseguiu fazer com a gente. Só que, no meu ponto de vista, ela estava estragando a minha irmã. Porque, tipo assim, ó, a minha irmã já era grande, ela servia, ela botava meia, ela fazia tudo, mas ela fazia, acho que com a necessidade de querer, sabe? Recompensar, sabe? E aí, só que aquilo ali eu não via dessa forma. Eu via da forma assim, não, que tu tá criando a menina errado, porque a menina, depois daqui a pouco tu morre, como é que a menina vai se virar? E aí, e até hoje é assim. Entende? Tem atitude da minha irmã que eu não consigo, assim, sabe? Que eu vejo, pô, a menina tem 16 anos, ela tem uma filha, como é que ela come deitada? Tipo, é coisas que pra mim não tem sentido, sabe? Porque eu, pelo fato de ser a mais velha das irmãs, aí eu sempre correr atrás, nunca ficar esperando, não ter essa mordomia que ela tem, vamos dizer assim. Eu acabava, tipo, fazendo o papel da minha mãe, de vez a minha mãe vir algumas vezes e me ensinar e me corrigir, porque às vezes era aquilo que eu queria e eu não tinha, eu era muito liberal, depois que minha avó faleceu, minha mãe deixava sempre a gente fazer tudo, eu tinha essa cobrança com a minha mãe. Não, mãe, não é assim, faz direito, né? Tipo, eu cobrava da minha mãe do jeito que ela devia agir com a minha irmã. Sim. Né? E eu não tava ali no papel de filha, eu tava querendo fazer o papel de mãe. Mas aí quando eu entendi que eu era filha, que dependente do que a minha mãe fazia e da forma que ela se comportava com a minha irmã, eu tinha que ter o respeito por ela, porque ela é a mãe, aí automaticamente eu comecei a melhorar muita coisa na minha vida.
sabe? Porque é muito ruim quando tu Assume uma responsabilidade que não é pra ser que não tua. é minha. É isso aí. É. E aí eu tive muitas dificuldades naquela época e depois eu comecei a melhorar muitas coisas. Foi bem bacana depois que eu entendi aquilo, sabe? Sim. Muito legal. É que a gente não percebe, né? A gente passa por um processo que a gente não percebe que tá fazendo isso. A gente só tá indo ali. Mas pensa sempre, lembra que tudo que a gente tá fazendo, a gente faz pro outro, mas sempre precisando atender a nós mesmos. Não é maldade nossa, sabe? Mas é isso, eu preciso sobreviver. Então eu tenho necessidades aqui que eu preciso sentir atendidas. Então a gente está sempre agindo, tentando atender isso. Só que raras as vezes a gente consegue admitir para nós mesmos o que a gente realmente está precisando, está querendo por trás disso tudo, né? No caso ali da tua irmã, o que é o limite, digamos assim? Primeiro que cada família vai ter uma construção ali de como que funciona. A teoria do apego, né, o API, que é para quem nunca ouviu falar, a gente compreendeu que um bebê, ele precisava mais de amor do que de comida através desse estudo da teoria do apego. Isso foi em 1890, 1900 alguma coisa. Então a gente foram feitos alguns estudos e tudo mais. Então, o que acontece? Nós precisamos... Por que hoje vem o bebezinho pro colo da mãe, né? Nasceu, pá, vem pra cá. Porque esse toque, ele é essencial e vital para a sobrevivência da gente. Se vocês já ouviram falar na pirâmide de Maslow, Sim, então ela não é muito bem assim daquele jeito. Entende? Não é assim, eu preciso do físico para depois eu ir pra lá. Não é muito assim, na verdade, sabe? E inclusive Maslow nunca construiu uma pirâmide. Isso foi uma coisa que foi feita depois. Né? Ele só falava de necessidades que a gente precisava, mas a nossa vital mesmo é esse, o toque e tudo mais, né? Que significa, que se traduz em aceitação, pertencimento, amor e tudo mais. Uma criança, ela vai ter essas necessidades ali de toque, de alimentação muito forte, porque ela dentro do útero tinha tudo, supostamente, né? Deveria ter tudo isso. A não ser como se a mãe tá ali na gravidez de sofrimento, a criança vai sentir sim, né? Então, quando ela nasce, ela precisaria viver aquele mesmo ambiente. Onde eu não sinto frio, não sinto calor, eu não sinto fome, né? Atender tudo aquilo. E assim eu vou construindo a minha autonomia, tá? Então eu preciso ter as minhas necessidades, não é vontade, atendida para construir uma autoestima, para manter uma autoestima, para ter um senso de responsabilidade, de pertencimento forte. Nós como adultos, como tu trouxe ali, a gente tem as nossas dores, as nossas demandas e a gente projeta ali na nossa criança e aí a gente acaba fazendo as vontades. E é muito, muito complexo, porque vamos imaginar que a tua irmã tenha aprendido que a tua mãe ama ela quando a tua mãe serve ela. Entende? Ela pegou uma necessidade de amor, de afeto e deu uma estratégia para atender aquilo que seja serviço à tua irmã. É um processo grande para conseguir desvencilhar. A tua mãe precisaria olhar e falar, filha, eu acredito que por tanto tempo assim assado eu acabei te fazendo se sentir amada, te servindo. Mas não é assim que eu quero, porque eu acho que isso está te atrapalhando. Então agora eu vou dar um passinho para trás, eu vou estar aqui do teu lado te apoiando. Mas você consegue, você pode, né? Então, só que o que acontece? A gente sempre fala que, às vezes, quando o pai e a mãe não têm consciência disso, se tu chega e tu arranca com tudo aquilo, aí que a pessoa vai pro fundo do poço. Porque tu substituiu uma necessidade por uma vontade, entende? Então a gente precisa ter muita, muita consciência. A gente não deveria nem casar e nem ser pai e mãe sem estudar isso tudo, é o que eu falo, né? Por quê? Porque eu não sei o que tá aqui dentro, o que eu tô projetando, os medos que eu tenho, entende? Então assim, faço todas as vontades? Não. O limite, ele é como se fosse um elástico de dinheiro. Quando é um bebezinho, eu vou precisar abrir mão muito mais de mim para suprir aquela necessidade, porque ele é 200% dependente. Né? Dentro dos mamíferos que nós somos os únicos que não nascem caminhando para ir atrás da comida. Né? Quanto tempo o bebê demora para engatinhar? 9 meses. Né? Um cachorro, filhotinho de cachorro de gato, que é mamífero que a gente fala, ele consegue sair dali, chorar, gritar, enfim, até ir atrás, caminhar. E o bebezinho não, ele é muito dependente. Então a gente demora mais tempo para construir a nossa independência. Não é fazer a criança sofrer para aprender, porque a vida é frustrante. Para a criança não ter o brinquedo que ela quer, o doce na hora que ela quer, já é uma frustração. Então você permitir que aquilo aconteça e falar, eu sinto muito, mas agora eu não vou poder te dar, já gera essa resiliência nela. Só que tem gente que fala assim, não, eu vou dizer para ela que eu vou levar em tal lugar, depois eu vou dizer que não, porque ela tem que aprender que a vida é difícil. Isso é doentio.
É um absurdo, É um absurdo, É um entende? absurdo. No caso ali, por que vinha essa dor em ti? Muito provavelmente porque você não teve, né? Olha que angustiante que é pensar. Nossa, como eu queria ter recebido esse carinho, esse cuidado, esse amor. Porque é o teu papel de filha, receber. A gente nunca vai dar conta de devolver pro nosso pai, pra nossa mãe, o que eles nos deram, que é essa vida. Né? Eu sempre falo muito, tem uma frase que eu falo muito. Honrar pai e mãe é fazer o que de melhor há com a nossa vida. É fazer uma vida bonita, que contribua, que vá pra frente. E não ficar só voltado pra trás, entende? Sim. Então, com certeza, teve essa questão ali pra ti. Só que é muito mais fácil a gente se proteger da dor e ficar com raiva, né? O processo do luto, ele tem a raiva e depois a depressão. Que a gente chama, né? Eu posso transitar naquilo, mas geralmente eu me seguro, me protejo na raiva. Né? O comportamento da tua filha ali, por exemplo, a gente fala em temperamentos. Eu hoje tento não falar tanto nos 4 temperamentos, mas falar no que isso afeta, né? O que o nosso temperamento nos afeta. Que é na nossa impulsividade, na nossa sensibilidade, na nossa rotina biológica, no sentido de banheiro e tudo mais. Então, o que acontece? A tua filha, ela nasceu desse jeitinho. Só que a gente tem a vergonha de pegar e ver que aquele é o comportamento dela. Ela tá querendo ser um líder nato, digamos assim. E daí a gente tem que ir entendendo. Com 2 anos é mais difícil. Com 4, 5, 6... Vocês viram meu Joaquim aqui? Ele tem um temperamento muito forte. Então, a gente sempre vai acompanhando, falando, aceitando, sem a moralidade de certo e errado. Porque o que acontece? O que ele falou ali? Mãe, eu gosto de bater nas pessoas quando eu tô com raiva. É bom pra mim. Eu digo, claro que é bom, filho, porque você tá se botando pra fora, dá vontade mesmo. Mas a gente tem 3 regras aqui. Eu não faço mal pro outro, não faço mal pra mim e nem pro ambiente. Então, quando você tá com muita raiva, vai dar um soco no travesseiro, dá um grito no travesseiro e depois você conversa. É difícil perder. Então, o que a gente precisa fazer? Meio que tirar a nossa moral do certo e do errado, quando olha pra uma criança, entender que comportamento é só comunicação, não é porque ele é maldoso, mal, que vai ser um adulto que não sei do que lá, e orientar. Sem levar pro lado pessoal, sem achar que é contra mim. Entende? Então, teve uma fase, porque assim, ó, eu perdi uma filha com 4 anos, né? De meningite. E aí, os meus 2 filhos seguintes foram meninos. E eu tinha muita necessidade de ter uma menina. Eu pedia uma menina. Eu falava assim, não, quando veio o Miguel, eu sempre quis ter um menino. E quando veio o Miguel, eu queria que fosse uma menina. E aí, o Thiago de novo, achei que era uma menina e veio o menino. E quando veio ela foi muito esperada uma menina. Porque eu, tipo assim, ó, não que ela fosse substituir a minha filha, não é isso. Mas é que eu tinha aquela necessidade de poder criar uma menina novamente. Tu entende? Não sei. A gente sempre vai ter, mas tudo bem. É isso que eu sentia. Eu entendo. Sim, E aí, quando veio a Gabriele, que até 1 ano parecia que não existia criança dentro de casa, né? Nossa, ela não chorava, é assim, um doce. Aí, no 1 ano, ela se transformou. Quando ela tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, principalmente na época de pandemia, eu meio que quis me dar uma depressão, assim, ó, porque eu tava dentro de casa com 3 e ela era muito, muito, muito assim, nossa, ela me deixava quase louca o comportamento dela e assim, ó, eu pensava, meu, que pecado, né, eu queria tanto ela e hoje em dia, tipo assim, eu penso, meu, nossa, eu me traumatizei, eu não queria mais menina nunca mais na minha vida. E que triste, né? Mas chegou um determinado momento que eu não sabia lidar com a situação. Eu não sabia lidar com a Gabriele, né, pelo fato dela ter toda essa personalidade e eu não saber lidar com ela. E aí foi onde eu comecei a trabalhar e hoje eu consigo aceitar mais o jeito dela, sabe? Eu não sou mais tão rigorosa, não tento mais impor tanto como eu fazia na época. Tipo assim, ó, hoje em dia, se ela, tipo, ela vem falar alguma coisa, eu deixo ela falar. Antigamente, se ela falava, não, tu me respeita, tu fica quieta, tu não fala assim porque eu sou tua mãe, entende? Era aquela coisa muito de eu ser a superior e ela queria aquilo que tu comentou, né? Mas é difícil, gente, não é fácil, porque realmente tu não sabe, chega uma hora que tu não sabe assim, será que eu tô cobrando demais, será que eu tô cobrando de menos, como é que eu vou criar, como é que vai ser, né, no futuro, vai ser uma menina boa, se não vai, porque é complexo, né? É complexo, porque a gente acha que os nossos filhos são nossos, É que nem aqui. porque a gente acha que que eles são, assim, que a gente tá criando pra ser o que a gente quer que seja. Essa é a verdade, por isso que é difícil. Quando a gente consegue olhar e entender que eu só sou um meio para esse bebezinho que veio, que vai ter a vida dele. Eu não tô ali pra projetar o que eu acho que tem que ser. Ele nasceu do jeitinho, ele já nasceu com a digital dele, já nasceu sendo ele.
né? Eu sou uma margem para aquele ser que vai se desenvolver. Maria Montessori, alguns historiadores antigos, né, que estudavam a infância, eles até falam que a criança, ela nasce pronta, o adulto, ele obstaculiza o desenvolvimento daquela criança. O que quer dizer isso? Se uma criança está tentando subir numa escada, é porque o corpo dela, o neurodesenvolvimento dela está contando para ela que é hora de subir numa escada. Então a gente precisa promover um ambiente seguro para essa etapa de desenvolvimento dela. Se uma criança está querendo esmagar sabonete na banheira, ela precisa de algo que ela possa esmagar, algo que seja possível, um ambiente que seja preparado. Maria Montessori fala num adulto consciente e um ambiente preparado. Né? Quem conhece a Montessori é mais por causa da cama montessoriana, que é aquela cama no chão, escola montessoriana. Por quê? Porque Maria Montessori entendeu que o ambiente precisava ser preparado para a criança, porque uma vez uma professora chegou tarde, atrasada, e quando elas chegaram, as crianças tinham aberto o armário, preparado tudo, só que tinham tido dificuldade por causa da altura das coisas. Ela falou, corta essas mesas tudo, essas cadeiras tudo e deixa essa aqui do tamanho de uma criança. Porque a gente não vê a criança como merecedora, como merecedora de dignidade, como igual valor. E ela deveria ser respeitada no seu próprio igual valor, e ainda mais por ser dependente da gente. Só que a gente quer ir ali, eu é meu, é do jeito que eu quero, do jeito que eu faço, porque eu tenho medo de uma projeção futura. Minha gente, a gente não tem poder nenhum sobre o comportamento dos nossos filhos na vida futura. É ilusório o controle, isso não existe. Nem é uma necessidade humana. A necessidade de controle, ela vem porque nós não tivemos as nossas necessidades atendidas e inconscientemente a gente acredita que se eu controlo tudo, eu assim consigo não sentir. Eu escondo, né? Não vou poder olhar. Né? Eu tenho até uma colega muito querida que ela conta que ela teve câncer de mama e ela estava lidando super bem com aquilo. Tava fazendo a químio, nananana. E aí ela pegou tipo um resfriado, alguma coisa assim muito superficial. E ela surtou, porque tava fora do controle dela. Ali ela já tava, né, supostamente controlando. Então assim, a gente precisa ter muita consciência de pensar, é um ser que merece a mesma dignidade, o mesmo valor que eu. É verdade. E eu tô aqui pra apoiar, eu tô aqui pra entender. Eu sinto muito, eu vejo que você tá com nervoso, com raiva, mas aqui eu não posso deixar você quebrar, machucar ou bater em alguém. Lembra desses 3. Passa por essas 3 peneiras. O meu filho está machucando alguém, então eu preciso intervir. O meu filho está se machucando, então eu preciso intervir. O meu filho está quebrando o ambiente, então eu preciso intervir. São as 3 grandes regras. Aí, a outra regrinha menor é assim, será que eu não quero que ele faça alguma coisa que eu tô com preguiça de limpar? Que eu tô com vergonha do que os outros vão falar? Aí a gente tem que falar, se esses são os motivos, eu preciso falar não. É o desenvolvimento dele, eu vou pôr ali. Aonde que é? Porque senão a gente tá sempre assim, ó, minha necessidade, e o meu filho tá lá, solto. Entende? Verdade, é sobre a necessidade daquele serzinho. Uma vez, Jennifer, eu ouvi uma dessas pesquisas que eu sempre faço, né? Que a criança, ela tem uma crise dos 2 anos. É verdade isso? Como é que funciona? Terrible Two, né? Que a gente fala. Na verdade, gente, o que acontece? Existem várias linhas que falam sobre isso, tá? Eu vou falar de tudo que eu estudei, o que eu acredito. Tá? É de todas as linhas que eu já estudei, tanto da psicanálise quanto outras questões. Existe um processo de individuação, digamos assim, que eu compreendo que eu não sou uma extensão da minha mãe, é o que a gente fala, né? Por isso que fala do Terrible Two. Que é horrível esse termo, porque a criança, ela tá se descobrindo como capaz e competente, e a gente acha que ela tá querendo ir contra a gente, porque a gente não entende de criança, porque eu preciso dominar e tem que ser do jeito que eu quero, entende? Então, na verdade, ela sempre, ela sai dali, ela tem uma consciência, digamos assim, de que ela é uma coisinha, uma pessoa, um ser separado, né? Não é uma coisa grudada. Só que existe uma simbiose emocional, um campo emocional muito que transmuta assim entre a mãe e o bebê, né? E o que acontece? Quando chega assim nesses 2 aninhos, ela consegue segurar melhor as coisas, ela aprendeu a caminhar com firmeza, ela já consegue explorar o ambiente, ela já tem um vocabulário um pouquinho maior, então ela consegue expressar melhor as vontades dela. Agora, um bebê que se joga pra trás é a mesma coisa que uma criança de 2 anos. Uma menininha de 1 ano que faz, não quero! É a mesma coisa, só que com 2 anos elas têm mais habilidade para comunicar isso.
E a gente não deveria ver isso como ruim, entende? Não, na verdade, pra mim, não existe Terrible 2. Não deveria nem ter esse nome. Eu deveria olhar e falar, caramba, ele tá querendo explorar esse mundo, ele quer conhecer ele. Como é que uma criança vê o mundo? Ela toca, ela cheira, ela toca. A gente não tem a dimensão das coisas olhando, eu preciso tocar pra sentir. Então, se eu sou capaz de ver esse bebê que tá indo pra vida e não tem capacidade nenhuma de controlar os impulsos, eu guio. Eu administro, eu oriento. Eu não deixo aqui um cristal de 5 mil reais para a criança pegar e manusear. Eu preparo o ambiente. Entende que tudo se volta para aquelas 3 normas? O ambiente, as 2 regrinhas. O ambiente preparado e o adulto consciente. Porque se o adulto sabe que aquilo ali é normal do desenvolvimento, ele não vai se doer, não vai achar que é contra ele. Não faz sentido. Agora, uma coisa importante. Sei que vocês não perguntaram, mas eu acho importante trazer. Porque a gente fala muito em castigo. Não vou bater, eu vou botar de castigo. Gente, pensa comigo, tá? A gente estava falando antes que uma criança de 4 anos não tem noção de tempo e espaço, certo? Como que eu posso dizer para uma criança de 4 anos ficar 4 minutos sentada no cantinho do pensamento? Se ela não tem noção de tempo e espaço. Como que eu deixo um bebê chorando 5 minutos dentro do berço porque ele precisa aprender a dormir sozinho? Se ele dormia sozinho dentro da barriga da mãe. Porque ele tinha um ambiente seguro. Contato físico, toque, afeto. Sabe, se a gente conversa sobre isso, a gente entende que não faz sentido. Só que existia muito tempo atrás uma consciência até muito deturpada, e são assuntos que não tem aqui no Brasil. A gente não tem tradução desse material. São estudos em francês, em alemão, que constroem do porquê que a gente vê a criança aqui. Há muitos anos atrás, até uns 200 anos atrás, mais ou menos, a criança ela era vista como fruto do pecado. Então eu precisava tirar o mal que vinha com essa criança, por isso que existiam os castigos. E também tinha a Idade Média, aquilo tudo que a gente... né? Então é tudo muito histórico, né? E eu até falei uma vez, o verbo castigar, ele vem do latim casticare, que significa tornar puro. E antigamente se acreditava que para tornar puro precisava fisicamente punir. E a gente trouxe isso, né? E a gente entendia que a criança era um mal a ser corrigido. Há 90 anos atrás, os médicos achavam que criança não sentia, que não precisava da anestesia. Por quê? Porque não falava, não ia lembrar, não tem memória. Entende? Então, a gente vem de uma cultura que não entende a criança e que por isso trata mal. Tá melhorando? Tá. Mas não é de agora. Já, como eu falei, em 1800, 1900, a Maria Montessori de Holanda já trazia isso. Mas tu sabes que agora eles chamam de a geração Nutella, né? Por causa desse tipo de atualização do adulto, vamos dizer assim, né? O adulto está tentando entender a criança, está tentando fazer com que a criança se torne, seja reconhecida como ela realmente é, importante, um ser que está em desenvolvimento, uma criança. E aí tu vai dizer, é a geração Nutella, porque... Eu apanhei e não morri. Eu apanhei e não morri, eu apanhei e não traumatizei, sabe? Assim, eu fico assim, gente, como assim? Né? Então, o meu pai sempre dizia que a minha filha também gostava sempre de estar mexendo nas coisas, ele sempre dizia, se não quer que a criança pegue, não deixa no alcance, né? E não tem, como é que eu vou dizer para uma criança de 2 anos, não mexe aqui, que vai te machucar, né? Não dá. Eu fiz magistério, um ano de magistério. E um desses estudos, eu não sei se está atualizado, então vou te perguntar. Desse estudo diz que a gente, quando vai dizer para uma criança não mexer, vamos supor, na mesa, eu digo para ela assim, Aline, se tu vir aqui na mesa e colocar a mão, aqui é vidro, vai te machucar. Não pode. E trazer o não para o final da fala. Ela consegue absorver melhor do que se eu colocar e dizer assim, Aline, não mexe aqui, que isso aqui vai te machucar. Porque o não, ela vai absorver o não primeiro, e quando ela absorve o não primeiro, ela já não entende mais nada do que eu falei. O que acontece? Existe uma confusão com relação a dizer que o cérebro não entende o não, né? Não é que não entende o não, é que a criança não entende a subjetividade. O que é isso, essa subjetividade? É o tempo, a noção do espaço, a noção... É nesse sentido. Por isso que o não, por ser uma palavra subjetiva, que eu não materializo como uma garrafa que eu pego e vejo, houve essa confusão de dizer que a criança não entende o não. O que acontece é que ela não é capaz de controlar o impulso curioso para a vida. Então, se eu não quero que ela faça alguma coisa, eu oriento para onde eu quero que ela vá. É isso que a gente precisa fazer.
Não é o dizer Bonito, não né? que não Essa pode. frase que tu falou, que É. bonito, tive que interromper. Achei tão bonita, tá explorando a vida, né? Mas Legal. ela tá conhecendo o mundo. Sabe o que a gente é na vida de uma criança? Um guia turístico. Para uma criança, eu sempre falo isso, uma criança, ela chega num país diferente, com uma cultura que ela não conhece, com uma língua que ela nunca ouviu falar. Que tipo de guia turístico a gente vai ser para essa criança? Faz sentido? Uhum. Já pararam para pensar nisso? Porque é isso, ela chegou num mundo que ela não conhece nada. Eu não sei o que tá aqui, não sei que uma garrafa é uma garrafa, se a minha mãe me ensinar. Se você for aprender japonês e alguém disser que garrafa é shiriku, a pessoa vai achar que é isso, entende? A gente tá apresentando o mundo pra essa criança. Que mundo é esse que eu quero apresentar? A gente fala que o mundo é perigoso. Que mundo que eu quero apresentar pra essa criança? Não é que eu vou dizer que o mundo ele é perfeito e maravilhoso, mas tem uma outra frase que assim é bem clichê, mas pra mim ela tem um significado gigantesco, que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Uhum. Né? Então, a vida vai trazer dificuldades e a gente vai trazer resiliência para nossa criança, mas eu não preciso trazer sofrimento. Por quê? Por exemplo, a criancinha ali que está querendo conhecer o mundo, querendo descobrir e tudo mais, ela vai precisar viver aqui. Se ela não pode mexer aqui, a gente vem o quê? Ela é muito emocional. Então, tu dói, amor, vem cá, aqui pode. Tu demonstra expressões. Porque, tá, não vou entrar em coisa mais científica. Então, assim, ela vai estar observando a gente, né? Como que a gente funciona. Então a gente vai redirecionar. Vamos redirecionar, vamos entender onde é que pode, onde é que não pode. Essa história do não é mais por causa dessa subjetividade, entende? O que acontece? A criança, ela não tem a capacidade de controlar o impulso dela, né, até os 4 anos, por ali, e depois ela vai tendo essa construção social. Então, por causa da aceitação social, do pertencimento, ela vai dando uma segurada no comportamento dela. Naturalmente, então a gente não precisa ficar punindo e castigando, porque ela já vai construindo, entendendo, puxa, não foi legal isso que eu fiz, não quero, só que eu não consigo ainda. Então a gente vai orientando, educando e trazendo essa repetição. Aí por volta do 7, que a psicologia traz o quê? O desenvolvimento da personalidade a partir dos 7 anos. Eu ia perguntar isso. A psicologia traz isso, né? Com 7 anos a criança tem ali a construção da personalidade. Mas por quê? Porque ela já absorveu tudo que ela tinha para absorver daquele meio. Ela já entendeu como é que o pai é, como a mãe é, como a escola é, misturou com o desenvolvimento dela. Lembra do triângulo que eu falo? Sim. Que a gente é bio, psico, social, né? Eu aprendo ali com o meio, trazendo ali o que eu sou, o que eu vim geneticamente trazendo, assim. Mas o meio, ele modifica, ele traz muita coisa também, entende? Então, os 7 anos ali, ela ainda tá muito imadura, mas já tá desenvolvendo um pouquinho mais de capacidade de dar uma segurada, mas às vezes ainda vai vir, a gente não precisa punir. Eu ouvi que a criança, a personalidade dela, o caráter dela é formado até os 7, 8 anos. Assim, né? Não sei se... É porque o que acontece? Existem muitas linhas de estudos. Então, cada vertente, cada linha, né? O que é linha de estudo, gente? Psicologia positiva, psicanálise, essas coisas assim, são várias áreas. Cada uma vai trazer uma construção de como é que se forma uma criança. A forma que eu trago é que nós somos um complexo e a gente vai se adaptando, entende? Então, assim, agora trazendo um pouquinho para uma transformação. Vamos imaginar que eu sou muito explosivo, mas adulto já tô ali, muito explosivo. Mas porque eu tenho alguma demanda emocional, alguma coisa ali mal resolvida, alguma questão ali que eu não consigo entender. Se eu trabalho aquilo, eu trago ali um novo processo, um novo sistema representativo dentro de mim, modifica um padrão, né, uma forma de agir, que modifica aquele ambiente, que modifica tudo e que daí eu vou me transformando. Então, eu não acredito numa linha reta. Até porque a gente tem uma coisa que chama neuroplasticidade. Já ouviram falar? Neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de gerar novos aprendizados. A gente morre tendo novos aprendizados. Não é uma... Por que antigamente tinha essa concepção de que nasceu assim vai morrer assim? Porque não tinha neuroimagem, que são ressonância magnética, essas coisas, que vê como é que o cérebro funciona. Então, como o cérebro nascia com a gente e ficava com a gente até o resto da vida, que assim funciona, acreditava-se que a gente não podia se modificar. Né? A síndrome da Gabriela, essas coisas. Só que não é verdade. O cérebro ele é adaptativo. Existe essa neuroplasticidade, que ele vai se modificando, ele pode ter um novo aprendizado. Existe, na primeira infância, muito mais sinapses, né?
Nós temos 86 milhões de neurônios, milhões ou bilhões? Acho que milhões. E quando a criança nasce, ela tem muito mais. E conforme ela vai explorando o ambiente e vai sentindo essa necessidade, o que não for utilizado tem um processo que chama poda neural, que é assim, isso não está sendo usado, vamos tirar. Na adolescência acontece uma nova poda neural, né? Então a gente vai aprendendo e vai crescendo, então não tem esse preto no branco. Não é só aquilo, nasceu assim, vai morrer assim. É verdade, isso Não daí tem eu acredito muito nisso. A gente é prova viva disso, É, né? A gente até hoje está trabalhando muitos, né, do que a gente precisa melhorar para ser Sim. melhor. A gente tem essa Claro. consciência. Porque a gente Não. sabe que pode dar. Exatamente. Não existe isso. São muitas perguntas. Eu fiquei assim muito curiosa sobre a imersão que tu fez, né? Que tu recém passou faz uma semaninha aí. Eu vi todo o teu. Eu ali, né? Vendo ali todos os teus stories, que vendo legal ali agora que todo o teu entusiasmo, com todo o resultado que tu teve. Conta um pouquinho do que foi a imersão, né? O que vai ser daqui pra frente com a imersão. Tá. Para vocês entenderem, assim, eu trabalhava com a hipnoterapia, por isso que eu errei meu título no começo da apresentação, né? Eu era hipnoterapeuta, eu já tinha feito várias formações na área, fui consteladora familiar, fiz formação em PNL, tudo que vocês podem imaginar eu já tinha feito, mas, como eu falei, faltava uma peça no meu quebra-cabeça. Eu via resultados nos meus atendimentos, eu sentia que tinha uma transformação, inclusive em mim, com os meus processos, eu já tive ansiedade, já tive depressão, mas não, sabe? Não tava ali, não. Isso. E o Dr. Rafael Kreist, que é o meu professor, que ele desenvolveu a terapia de reintegração implícita, que hoje é considerada ali ela é paralela, digamos, a essas novas terapias, cognitivo-comportamental, terapia do esquema, coisas mais atuais, assim, né? Ele desenvolveu um processo. E quando eu conheci o Rafael Kreist, há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu olhei o currículo dele. E ele tinha pós-graduação em TCC, que é Cognitivo Comportamental, Terapia do Esquema, Psicanálise e Neurociências. E eu dizia, tudo isso que eu quero fazer, mas eu não dava conta por causa de criança, aquela coisa, né? E fazia um mestrado em Psicologia, aqui na Univale, em Itajaí. E aí eu comecei a estudar o material dele. E aí eu comecei a falar, eu acho que tá aqui o que tá faltando. E eu acho que tá aqui. E eu fui estudando, fui aprofundando, comprei o livro dele, estudei muito, fiz formações, fiz cursos online, fui para Portugal para fazer um mestrado que eu não gostei, voltei e decidi fazer essa imersão dele. Porque ele tinha, né, o método da terapia de reintegração implícita, tinha o que faltava para eu completar um atendimento que gerasse uma transformação, uma potencial transformação na vida das pessoas de maneira definitiva, digamos assim. O que eu percebia é que só com a hipnoterapia, por exemplo, que é muito bom, né? Ainda às vezes não era tão profundo, às vezes ainda não... Daqui a um tempo a pessoa tinha outra coisa, faltava, assim. E nessa imersão, né, ele tem ali 10... uns 10, esqueci, daqui a pouco volta na minha cabeça. Mas são 10 tópicos, assim, que mediam, né, a terapia, como é que ela atende. A hipnose, como eu falei pra vocês, é uma atitude mental, onde eu aumento o que é a minha percepção, e a partir dali eu faço um processo terapêutico, né, e eu entendo que o problema não é o problema, como eu trouxe aqui pra vocês antes. O que acontece? A gente tem muito o hábito de dizer assim, eu tenho depressão porque meu cachorro morreu e eu amava ele, era a minha alegria. Eu tenho depressão porque eu estava trabalhando e aí eu fui mandada embora. Eu tenho depressão porque meu pai morreu. E isso é a narrativa coerente que a gente chama. Lembra que desde pequenininho o nosso cérebro ele não é racional? Ele é totalmente emocional, ele não tem aqui o córtex pré-frontal, que é o raciocínio lógico, que é essa construção formada. Então, não é assim, o cérebro da gente, o processo que acontece ali, não é lógico. Não precisa fazer sentido como conscientemente a gente precisa, entende? Isso é um estudo que há muitos anos atrás, quem já ouviu falar na psicanálise, né, Freud, ele não tinha ali todo o material que precisava para entender, mas ele começou a dar uma futucada ali, e ele trazia ali o que a gente ouviu falar em inconsciente, subconsciente, mas não é exatamente de uma forma mística, é apenas um processo da nossa cabeça, nosso neurológico, daquilo que eu expliquei. Eu quando sou um bebê, preciso aprender qual que é a pressão que eu preciso fazer para segurar um copo para ele não cair. Mas agora na vida adulta eu não preciso mais fazer isso. E eu aprendo isso com padrões emocionais também. E aí vem aquilo que a gente falou. Quando eu aprendo
que quando eu faço isso, eu recebo isso, eu começo a gerar mais situações para isso acontecer. Mesmo que logicamente seja negativo. Sabe quando uma amiga de vocês fala assim, mas eu já namorei com fulano, ciclano, mas é tudo igual? A sensação, cara, é ou um bebe, outro fuma, o outro trai. Coisas diferentes com a mesma sensação. Sim. É isso, é porque a gente tem ali numa automatização muito forte para ter mais daquilo que a gente já sentiu antes. Só que não dá para saber e não resolve, como eu digo. Eu fiz até um Reels. Não resolve tu saber de onde vem. Porque muitas vezes a pessoa vai lá e trabalha, né? Na hipnoterapia tem muito disso. Você vai lá, faz uma regressão de idade e daí você chega na causa. Agora eu sei por que eu tenho dificuldade de ter uma relação com meu marido. É porque eu tive um abuso que eu não lembrava. Tá, e aí? Não vai adiantar tu só ter consciência do que aconteceu. Tu trazer pra tua memória declarativa, pra tu ver aqui na tua cabeça a imagem. Até porque uma memória da gente, ela é reconstruída. Não é exatamente como aconteceu, existe todo um processo, né? Então a gente precisa fazer uma reeducação dos afetos conflitantes. É uma palavra esquisita, mas é isso. A gente traz um processo de reeducação daquele sistema nervoso. Na terapia mesmo, ali no processo, gente, é muito incrível, assim, a transformação que acontece. A compreensão, porque lembra que eu expliquei, gente, que a emoção da gente, ela é visceral? O que é a palavra emoção? Vocês já ouviram falar o que significa emoção? Não? Nunca ouviram falar? Já ouvi falar. Que ela vem do latim, do grego, eu acho. Emovere, que significa o quê? Colocar em movimento. É como, de uma maneira muito simples, é como se houvesse uma emoção congelada em alguns aprendizados que eu precisasse destravar para dar uma movimentação. Entende? É como se houvesse esses movimentos não finalizados dentro da gente. Então, na terapia de reintegração implícita, a gente faz esse processo acontecer. Só que eu não consigo fazer isso aqui, ó. Lembra que eu expliquei das ondas, biriri, biriri? Quando eu tô aqui, eu não faço essa alteração a esse nível. Porque eu não aprendi nesse nível. Eu aprendi aqui, visceral. Essa é a emoção que eu aprendi. Então, ali a gente traz a emoção da pessoa. Aquela coisa que tá ali incomodando, que eu não sei nem às vezes o nome. Mas que de vez em quando, um caso que eu atendi, a pessoa não consegue... Toda vida que chegava ali o filho e a filha brigando... Ela dizia, quando eu vi, eu já... Entendeu? Parece um dragão. Mas eu não queria fazer. E daí, na terapia, ela percebeu e reeducou, e entendeu e trouxe ali. Nossa, não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque ela podia dizer assim, não, mas é que o meu pai, ele era difícil comigo, e aí, por isso que eu aprendi, que é a narrativa coerente que a gente fala. Sim. Mas quando tu tá ali na hipnose, no estado mental, na atitude mental de hipnose, que tu traz ali a sensação, tu vê que na verdade não é aquilo. Foi o que eu aprendi com aquilo. Que não é, a gente nomeia depois, claro, mas não é a nível consciente que eu aprendi aquilo. E era isso que faltava, porque eu fazia ali o processo, mas não existia essa reeducação visceral, neurológica ali, que faz com que eu construa um novo, mais do mesmo para mim positivo. Faz sentido? Sim. Acompanharam? Né? Então, assim, foi... pra vocês entenderem como é que foi pra mim. Eu tô acompanhando só de olhando. Foi de sábado até sexta-feira, né? Aham. E se eu me emocionar, eu me emocionei, gente, porque foi muito transformador pra minha vida, tá? E o choro não é feio. Choro é um processo fisiológico que nem fazer xixi. Vocês parem de brigar com as crianças e de adulto quase de choro, viu? O que aconteceu, né? Eram 12 horas diárias, assim, de estudo e de aprofundamento, assim. E ele fazia sempre um processo com a gente. Eu aprendi que o que eu fazia era um processo terapêutico, não era uma terapia de verdade, sabe? Mesmo eu tendo estudado tanta coisa, assim, ainda era muito mais superficial. E no primeiro dia eu cheguei, uhul! No segundo dia eu cheguei com raiva do mundo. No terceiro dia eu cheguei em casa e falei pro meu marido que eu não ia mais. Porque tava vindo, né? Tava aqui uma coisa assim, vindo em mim. Saindo da zona de conforto, né? Tava mexendo com tudo que eu suprimi, que eu reprimi por causa da aceitação social. A gente suprime muita coisa. Mas, gente, a emoção ela é um estado que é involuntário. Então, quando o bebê ele sente raiva, ele não quer sentir raiva. Ele não tem capacidade de controlar aquilo. Só que a gente suprime. Não faz isso porque eu sou tua mãe. Aí, o que eu entendo? Se eu sou uma criança, eu tô aqui na minha individuação. Eu sou um problema. A forma como isso vai se expressar na minha vida é outra coisa.
que é o aprendizado que eu expliquei. Por isso que não é necessariamente o que acontece que é um trauma, é o aprendizado que vem daquilo tudo, entende? Então, na quinta-feira a gente teve um momento assim muito fatídico que eu falei, nossa, é isso, sabe? Agora mexeu aqui com tudo. E na sexta-feira eu tive a oportunidade de aplicar a terapia num colega e viver a experiência da terapia em mim, que eu não tinha vivido ainda. E foi surreal. É surreal, gente. Assim, inclusive, né, os meus processos eu fazia online, hoje eu já não faço ATRI online, eu faço mentoria, processo terapêutico eu faço online. TRI eu só atendo presencialmente, porque existe uma movimentação a nível neurológico que ativa uma área, inclusive, né, eu sei que agora é um pouquinho técnico, mas para vocês entenderem, que é uma parte do cérebro que chama ínsula, que fica bem no miolo aqui do nosso cérebro, que é uma parte ali do nosso sistema límbico, que gera as emoções, sobrevivência e tudo mais, que ela é ativada quando a gente sente nojo, quando a gente sente alguma angústia, alguma coisa assim. E a pessoa pode, né, passar mal, enfim, assim, é um processo muito, muito, muito profundo, então não tem como a gente fazer online. E eu não entendia, o meu professor falava isso, eu dizia, frescura dele. Vou continuar atendendo online. Bem teimosa, né? Eu dizia, não tem nada a ver, exagero teu, eu pensava assim. E aí, quando eu vi acontecer, quando eu vi o processo acontecer, eu falei, não dá mesmo. E inclusive, eu atendi alguns clientes que eu já tinha atendido antes, eu falei, olha, eu sei que eu não sou eu, na verdade, o processo é a pessoa, né? Eu sou uma mediadora, eu sou, como eu digo, um GPS. Mas eu sentia que eu poderia oferecer uma transformação maior. Então, eu chamei a maioria dos meus clientes, assim, e falei, olha, para vocês eu vou fazer o mesmo valor que eu fazia das minhas sessões anteriores, e se você quiser trabalhar, você pode trabalhar. E eles vêm e falam assim, nossa. Tem até depoimento no meu Instagram, quem tiver curiosidade pode olhar lá. Porque é muito louco, assim, gente. E é uma coisa que não tem como explicar, assim, a transformação que acontece. Deixa eu te fazer uma pergunta. E tu acha que todo ser humano tem uma coisa que ficou assim, uma pendurada? Emocional? Eu não gosto de nenhum tipo de generalização, como eu te falei. Mas eu acredito que se chega um ponto da tua vida em que você quer fazer alguma coisa e você não consegue, tem alguma coisa que você precisa olhar. Porque o que acontece? Vai fazer sentido agora. Se você cresce, vou usar um exemplo de, sei lá, uma família que todo mundo é corredor. Aí vamos imaginar que uma criancinha nasceu, e o pai é corredor, a mãe é corredora e a criancinha é corredor. Botaram ali a criancinha. Aí a criancinha casa com uma outra corredora, e daí eles são felizes naquilo, e eles vivem naquela demanda ali, e pronto, tá feliz. Ele não tentou sair do sistema representacional dele, então ele não vai ter sofrimento. Poderia ter uma coisa muito diferente? Poderia. Mas não gerou sofrimento para ele, porque ele viveu dentro de uma representação, gostou daquela representação e se colocou naquela representação. Então para ele tá tudo bem. Não precisa se movimentar, ele não sentiu necessidade. Agora, eu quero ser mais tranquila com os meus filhos, eu quero ajudar, eu quero conseguir ter ser mais próspero na minha vida, ou eu tô com alguma questão aqui, uma rinite, alguma coisa que tá me incomodando, já fiz um monte de exame. Ou, por exemplo, eu já fiz todos os exames do mundo, mas não adianta, tem uma coisa aqui no meu coração e eu não sei o que é. Aí tem alguma coisa aí dentro que tu precisa olhar, entende? Vai depender muito de quando tu gera. A gente fala na TRI que a gente tem esses aprendizados, né? Que geram essa representação, que geram esse processo que eu tenho sempre mais do mesmo. E aí, o que acontece? Chega um momento em que eu decido que eu quero fazer um pouquinho diferente. Mas porque eu vivi aquela sensação lá atrás, é como se fosse a morte. Eu até comentei com vocês antes aqui da gente gravar, que eu fiz um atendimento de uma criança um tempo atrás. A criança estava vivendo um processo familiar. E quando eu trabalhei com a criança, o que ela dizia pra mim? Eu dizia, você tá triste com isso? Ele dizia, sim, tô triste. E você consegue conversar com alguém? Ele dizia, não. Eu perguntei, por que você não conseguia? Ele dizia assim, morte. Porque pra criança, o não pertencimento, a não aceitação, ela significa a sensação de morte. Não agradar o meu pai e minha mãe significa morte. Só que depende muito de todo o aprendizado, entende? Então, se eu tenho esse aprendizado ali, eu decido que eu quero fazer uma coisa diferente, que eu não tenho aprovação do meu pai, que eu não tenho aprovação da minha mãe. Só que eu trago isso pra consciência, porque como a Aline falou, eu não entendia, eu fazia. Eu trouxe pra consciência e eu comecei a melhorar. Mas pode ser que tenha ainda... O aprendizado visceral ainda tá aí dentro. Então, porque eu tento trabalhar aqui na minha cabeça e eu sei que eu não tenho que fazer. Às vezes a gente até fala assim, que eu sou burro.
Porque eu tento fazer diferente. Eu sei que é bom fazer exercício físico. Eu sei que é bom tomar 2 litros de água por dia. Eu sei que é bom comer saudável. Mas por que eu não consigo? Eu sei que eu sou inteligente, mas por que eu não consigo me sentir mal? Eu acho que todo mundo tá falando mal de mim, rindo da minha cara. Entende? É isso. Se você não tá vivendo isso na sua vida, não sente nada, não percebeu que tem alguma coisa ainda, não mexe. Porque se não tem algo pra que você queira modificar, não vai adiantar. Tá, e se ela sabe, e o que ela faz aí pra agir pro segundo passo, pra poder fazer o negócio acontecer? TRI. Hoje eu posso te falar E o que faz o TRI? Um processo de reeducação dos afetos que estão gerando esse conflito a nível visceral. Porque o que acontece? Eu sei, porque eu sou inteligente, a minha cabeça está dizendo que eu sei que é isso que eu não tenho que fazer. Só que eu não dou conta. Ou então eu faço, depois eu caio de novo. Ou eu faço, mas de repente estou num dia lá que eu penso, mas eu sou uma bosta mesmo. Não é, quando eu digo isso, gente, não é aquele dia que tu tá meio muxoxa, que o dia tá cinza, o carro bateu e quebrou. Não é isso que eu quero dizer, mas é quando tu sente que tem uma coisa aqui que te faz acreditar que tu não é boa, que tu não é merecedora, que tu não pode ser feliz, ou que tu quer ser feliz, mas tem aquela coisa, né? Quando tem alguma coisa aqui, tu precisa fazer um processo para reeducar, para reorganizar esse aprendizado que tá dentro do teu corpo, do teu sistema neurológico, e não da tua consciência, teu pensamento. Na TRI, a gente inclusive diz que a nossa... O que é a mente, né? Isso já é neurociência mesmo, diz. A mente é o funcionamento do nosso cérebro. Não é alguma coisa abstrata. Porque vocês lembram que tem aquela frase assim, ó, eu penso, logo existo? Vocês já ouviram falar isso? Sim, sim. Essa frase cagou com a gente. Porque dividiu a gente em corpo... Sim. E uma aura profunda, não é nem espiritual, mas uma outra coisa que faz o funcionamento desse corpo. E não é assim. É tudo corpo. A minha mente é funcionamento do cérebro. Os meus pensamentos ali, enfim, eles são o final daquele processo de aprendizado com todas as palavras que eu aprendi do meu meio. Eu aprendi a nomear a raiva, aquilo que eu sinto como raiva que me ensinaram, aprendi, tudo tá ali, eu aprendi com o meio, me ensinaram. Que é feio falar, sei lá, é feio mentir, é feio, errado isso. Então, é tudo um aprendizado. Então, mesmo que eu... Aí o que acontece? Mesmo que eu mude esse pensamento aqui, o aprendizado visceral ainda acontece. Por isso que eu digo, o exemplo de segurar aqui, de segurar a caneta. Às vezes eu falo, se você segura uma caneta, você vai lá e tá escrevendo, tá aqui falando, tá aqui escrevendo. Porque já automatizou. E eu automatizo uma emoção, um padrão. De uma forma mais simples, entende? Por isso que precisa ter essa alteração a esse nível. E, Jennifer, como a gente estava conversando, né, nos bastidores, eu trabalho com crenças limitantes e eu gostaria que tu falasse um pouco, né, dentro do teu nicho, de uma forma mais profunda, né, a crença limitante, o que ela é e como funciona a crença limitante. As crenças limitantes, elas são um trabalho que veio de uma terapia que chama terapia cognitivo-comportamental. A maioria dos psicólogos hoje atua com essa linha. Ela é um processo legal para você tomar consciência do seu pensamento, de você entender. Inclusive, eu aprendi uma vez, há muito tempo atrás, por exemplo, né, como que se modifica uma crença limitante? Eu lembro que a pessoa falou assim, não, você pensa assim, tá, eu tenho essa crença limitante, mas eu coloco a palavra quando no final, e daí eu digo, sei lá, eu não posso bater no meu amiguinho quando ele não faz nada pra mim. Enfim, pra tu conseguir trabalhar a nível consciente, algo que te limita, né? Como pra TRI, pra neurociência, hoje, o pensamento é um produto de todo esse aprendizado e dessa automatização, a gente não consegue fazer uma modificação a nível visceral, né? O que acontece? Às vezes as pessoas falam assim, eu fiquei ansiosa porque eu pensei na apresentação que eu vou fazer no meu trabalho. É isso que a gente fala, né? O pensamento, a crença, que chama crença nuclear, na verdade. A gente falava assim na TCC, de onde ela veio. Mas por que é que pensar nessa apresentação me deixa ansiosa? Por que outra pessoa tem esse pensamento e não tem ansiedade? Entende? Então, não é necessariamente... Eu digo sempre que a gente trabalha com a crença nuclear, a gente modifica ali a um nível muito mais superficial, mais leve, assim.
E vai depender de como que foi esse aprendizado, do quão profundo que é tudo isso para a pessoa. Pode ser, como a gente conversou antes, algumas pessoas elas vão ter uma alteração ali, uma mudança no comportamento delas, mas elas podem continuar com a mesma sensação. Ou elas podem, daqui um tempo, ver que aquilo, continuar sentindo uma outra falta, ou mudar. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um atendimento com uma pessoa que fumava. E aí essa pessoa, a gente fez esse processo de entender, tá, mas de onde é que vem, né? Como é que tu se sente quando tu fuma, o que que vem, biriri, 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 biriri. Aí ele entendeu. Aí eu entendi, eu só fumo porque eu sinto isso, porque isso me significa aquilo, porque aquilo... Ele entendeu aquilo, né? Daí ele parou de fumar. E daí ele ficou legal um tempo. Só que dali um tempo, ele teve um outro problema, aí ele teve aquela mesma demanda emocional, aquela sensação, aí ele foi fumar. Só que aí o cigarro já não trazia mais a mesma sensação, porque ele tinha aprendido a nível consciente que aquilo lá não fazia mais sentido. Então, a demanda continuou lá dentro e não adiantou mudar só o pensamento e entender que aquilo não funcionava, entende? Então, por isso que eu digo, tem pessoas, né, a maioria das pessoas que chega pelo menos pra TRI é que já tentaram todo esse processo, mas não adiantou. Porque é um processo que a gente chama de, eu sempre confundo, eu não sei se é bottom up, top down, sei lá, de cima para baixo, de baixo para cima, né? De cima para baixo, aí eu tento modificar o meu pensamento para mudar a minha sensação, para mudar o meu comportamento. Que é isso que a gente faz quando a gente muda a crença limitante. Porque se eu penso que eu sou capaz, eu me sinto mais capaz e eu ajo mais capaz. Se eu tenho um processo visceral, pensar diferente não vai adiantar. Que é o que eu expliquei para vocês. A gente modifica o mood, o nosso estado de humor, o nosso estado do dia ali. Ai, tô com uma preguiça, eu tô com preguiça de fazer academia hoje. Ai, mas eu vou botar uma música, porque assim eu vou me animar e eu vou fazer. Com certeza absoluta tu modifica. Agora a tua demanda emocional a nível visceral, neurológico, tu não tem capacidade. Maravilha. Tô no caminho certo. Não, porque eu gosto de falar, sabe, assim, porque eu sempre falo nas lives que eu faço com as pessoas que eu converso sobre a crença limitante, justamente isso. A crença limitante, ela vai trabalhar o teu pensamento, mas não vai trabalhar o teu sentimento. Ela não vai trabalhar a tua dor. Então, aí tu precisa investigar. Se tu tem alguma dor, né, que agora eu sei que é a dor visceral, né, tu vai ter que procurar a pessoa certa, que não é o meu caso, porque eu não trabalho esse tipo de dor, esse tipo de demanda causa, emocional, né? Essa demanda emocional. Agora, se for, até inclusive tá no meu texto ali, na minha palestra, procurar uma pessoa que trabalha com hipnose, para procurar um psicólogo, porque justamente ele precisa tratar a dor, porque não é o pensamento, só o pensamento que está travando a pessoa de agir, não está permitindo que a pessoa prospere, ou não está permitindo que a pessoa tenha um bom relacionamento. É alguma causa que ela precisa entender o que é para daí tratar. E aí tratar o pensamento, né? Como o rapaz... Terapeuta Jennifer. Mentora Gabriela. Se for apenas crença limitante, né, gente? Que daí eu indico ela pra vocês, que ela é maravilhosa. É isso, sabe? É uma modificação que precisa acontecer. Sim. Jennifer, e assim, ó, uma coisa que, né, que eu te falei, né, eu te conheci porque, quando eu te conheci, tu tava indo pra fora, né, na verdade, tava indo pra outro país. E tu foi por causa da busca de mais conhecimento, né? Conta um pouquinho essa história, né, como foi sair do Brasil pra ir pra Europa, como é que foi? Eu estava feliz, bem tranquila aqui em Itajaí. Lena tinha voltado a trabalhar. Foi até muito engraçado, porque eu fiquei 7 anos sem trabalhar por causa das crianças, né? E daí eu planejei toda a minha vida para voltar a trabalhar. Quando o meu mais novo ia pra creche. Aí ele foi uma semana, quando ele ficou 1 hora, foi crescendo. Quando deu 4 semanas, que foi o primeiro dia que ele ficou o dia inteiro na aula, veio a pandemia. Eu falei, então tá, né? Então tá. Aí achamos que ia ficar 1 semana. Fechou tudo, aconteceu tudo aquilo, eu falei, mas agora eu não volto mais atrás. Daí eu comecei a trazer mentoria e tudo mais. E fiz a minha pós, estudei muito mesmo, assim, muito. Já tinha estudado muita coisa, mas como eu era uma dona de casa do lar, eu fazia tudo que era gratuito na vida, né? Aí comecei a trabalhar, comecei a fazer alguns cursos pagos e tal. E eu sempre tive vontade, eu ainda tenho vontade de fazer um mestrado. Eu descobri esse mestrado em Ciências e Emoções, que tinha lá em Portugal. E o meu marido também tinha muita vontade de ir pra fora, né? Ele sempre foi muito empreendedor, ele sempre buscou muito, assim, prezava pela qualidade, assim.
E eu já era mais medrosa, às vezes assim, ai, e preguiça mesmo, cara, mudar, nananana. Só que ele ficou muito assim, falando, e eu também queria, daí misturou tudo, e até que eu falei, então eu vou tentar. Vou fazer minha candidatura, vamos ver se eu passo. Porque tinha isso, né? Tinha só 5 vagas para estrangeiros. Aí eu lembro que foi assim, ó, dia 2 de junho, acho que 2 de junho, eu descobri que tinha, porque lá é diferente o ano letivo, não é fevereiro a dezembro, lá é setembro a março, uma coisa assim, eu sei que a julho é diferente. Então, faltava 10 dias para eu entregar toda a documentação que eu precisava. Em 10 dias eu corri atrás de tudo que era documento que eu precisava e enviei ele a candidatura. Aí eu fui aprovada, que é o primeiro lugar, junto com a menina. E pensei, não, eu vi a grade curricular, achei muito interessante, falei, não, vai valer a pena, né? Europa, todo mundo fala que é um país mais desenvolvido, educação, Quando a gente chegou lá, a realidade ela não era muito do que a gente acreditava, principalmente por causa do que eu acredito sobre educação infantil. Para quem bate, bota de castigo e acha que tem que sofrer, não vai sentir diferença nenhuma, vai achar que é bom. Mas para a forma como eu estudo, que eu sei, né, não fazia sentido. Só que foi um campo de batalha, assim, incrível, porque eu percebi o que a educação tradicional, né, gera em massa numa sociedade. Porque eles são um povo medroso, muito passivo-agressivo, muito... Assim, a gente andava assim com skate na rua, as pessoas diziam, olha, fulano de tal caiu, bateu a cabeça e morreu, hein? Olha, meu neto bateu a cabeça, é perigo isso daí. Chegou um momento assim que eu tava caminhando na rua com as crianças e uma pessoa parou o carro, atravessou assim e falou assim, você não pode andar aqui nessa rua que você vai ser atropelado. Eu vi um cara ali, ó, enfaixado com a cabeça ali e morreu. É louco, entendeu? É louco, assim. Que horror, gente. Mas por causa dessa construção, lembra que eu falei da morte do menino? Vai linkando tudo que eu vou trazendo. Porque pra criança, a sensação de morte, de desamparo, não ser cuidada, não ser aceita, ser coagida. O meu filho mais velho, no primeiro dia que ele chegou na escola, ele foi normal. Chegou, entrou. Quando eu cheguei pra buscar ele tava com um olho desse tamanho. Mãe, elas me forçaram, porque assim, lá a sopa é o arroz e feijão daqui, né? Culturalmente é muito importante tomar sopa. Então a criança só pode comer a comida depois que toma um prato inteiro da sopa. Eu tinha criança que vomitava porque não queria tomar aquela sopa, eu mesmo assim tinha que tomar a sopa. Só que o que eu vou dizer pra vocês é muito importante. A criança, ela não precisa que algo aconteça com ela pra ela sentir a dor. Por isso que eu digo, o trauma não é o que acontece. Se ela vê a outra lá sentando a lenha, o irmão vê o pai batendo no outro, ele vai aprender que ele não pode fazer aquilo. E daí o que acontece? As crianças ficavam tudo com medo. Entende? O Miguel começou a comer um monte. Aí ele ficava o dia inteiro lá, a professora exigiu que ele escrevesse de letra cursiva. Ele ainda não tinha aprendido, a primeira série dele foi em casa, eu alfabetizei ele em casa, porque estava na pandemia. Então ele foi pra lá pra segunda série e tal. Então era assim, ó, 10 páginas de tarefa. Assim, e ele ficava das 8 da manhã às 3h30 da tarde na escola, e das 3h30 às 5 tinha hora extra, assim, outras atividades. Então, e mesmo assim tinha que chegar e estudar mais um monte. Não é assim que a criança aprende, não é assim que o cérebro dela tá preparado para aprender, né? E o meu filho mais novo era cantinho do pensamento na escola, vai ficar aí sentado. Eu tô muito triste com você, eu não gosto de você. Eu sei que isso acontece no Brasil, mas lá é muito mais forte. Só que pra gente entender, por exemplo, na Dinamarca, nem existe essa conversa de se pode ou não bater. Já é tão evoluído que lá a conversa, o diálogo é se pode ou não castigo, por exemplo. O bater já não é nem comentado aqui no Brasil, ainda tem essa discussão. Lá em Portugal, uma das pessoas que eu conheci lá, ela tinha a pessoa tinha uma criança de 1 ano e meio e ela batia naquela criança, porque tinha que bater se a criança não juntasse na hora que ela mandou. Entende? Então é uma cultura muito retrógrada, tem focos de educação positiva, né? A Micaela Owen, por exemplo, ela é muito famosa na nossa área, mas ainda é pequeno. As escolas em geral, porque é uma sociedade muito antiga, são muito idosos, então está começando a modificar agora, né? E aí no mestrado, o que acontecia? A maioria das coisas que eu fui aprender lá, eu já tinha aprendido ou na faculdade ou nos cursos que eu estava estudando. Mas mesmo assim eu falei, eu vou continuar pelo título, é um título, né, a gente sabe como que é na sociedade e tudo mais. Começou a ter um problema com relação à dissertação, que eu vi que ia ser difícil fazer de hipnose, porque eles não acreditavam em hipnose lá. Minha professora ainda dizia que era coisa tipo, eu não acredito. Não, ela é PhD, né, pós-doutorada em psicologia, e nunca tinha ouvido falar em hipnose. Sendo que hipnose, por exemplo, hoje, né, ela tem mais de 15 mil artigos científicos publicados comprovando a eficácia dela.
entende? Então, assim, era muito antigo ainda. E aí, quando tava ali 2 meses do mestrado, eu falei pro meu marido assim, eu não vou ficar aqui 2 anos. Eu vou fazer só 1 ano da pós-graduação, saio com uma pós e faço mestrado no Brasil, e enfim. Quando eu tava finalizando ali a educação, né, enfim, não tava batendo, financeiramente a gente também teve uma situação ali que eu falei, cara, não vale a pena o que eu tô fazendo, o investimento que eu ia fazer, imagina, era 7-1 na época o euro, né, então R$1 aqui, R$7 aqui pra comprar 1 euro. E daí quando fez ali o primeiro semestre e as crianças daquele jeito, tudo, eu falei pra ele, chega, não quero, vai embora, não vale a pena, e vim embora. Larguei tudo, vim embora, e eu não me arrependo em nenhum segundo da minha vida, assim. Quando eu pousei em Confins, eu chorei, assim. Eu falei, cara, eu não acredito que eu tô em casa de novo. O cheiro do aeroporto, tudo, gente, foi surreal, assim. Foi surreal. Eu tive quase que eu engordei quase 10 quilos lá. Foi quase que uma experiência, assim, de estresse pós-traumático. Eu voltei pra casa, eu fiquei hiperreativa, assim, tudo me... Assim, sabe? E daí, aos pouquinhos, eu fui trabalhando. Mas foi bem, bem impactante, assim, pra mim, né? Gente, eu vivi essa experiência, tá? Tem outras pessoas que não. Conta a verdade. Tu veio pra cá porque tu queria dar entrevista pro povo Com das amigas, né? Com certeza, eu precisava estar aqui. Não pode falar que a gente entende. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu lá. Caraca, é muita coisa, né, guria? Não, isso Precisa é vontade porque... de perguntar muito. Não, isso é porque a gente ficou falando um tempo antes, né? Imagina se estivesse falando... Cara, é muito... Jennifer, tem mais alguma coisa que tu quer trazer, assim, que tu acha de importante, né, pro pessoal que nos assiste? Eu acho que a gente precisa realmente olhar e perceber que o que fizeram conosco, a forma que a gente foi ensinado em algumas coisas, a gente tem direito de questionar. Que nós não precisamos ser robôs, que a gente não precisa honrar os nossos pais fazendo o que eles acham que a gente deve fazer, que as nossas crianças são seres que merecem igual dignidade, igual valor, né, na educação, que eu não estou falando que uma criança não precisa de um espaço e um limite, mas é mais importante que a gente saiba quais são os nossos limites, até onde eu me permito ir, né, até onde eu entendo quais são as minhas necessidades, até onde eu entendo quais são as minhas dores e eu não fico projetando na minha criança, para que eu possa permitir que essa criança ela se construa as máscaras que ela vai construir, que é o que a gente construiu como pessoa, né, para se proteger, que sejam mais saudáveis, as representações que ela vai ter, os papéis que ela vai assumir como filha, namorada, enfim, sejam saudáveis, que a gente não faça tanta supressão emocional, que a gente estude um pouquinho para ser pai e mãe, que a gente entenda que por que é que eu estudo para tudo na vida, mas para gerenciar uma vida eu não estudo, né? E que se você tem alguma coisa aqui dentro que você não conta para ninguém, que você sente que tem vergonha, que tem insegurança ou que acha que vai ser julgado, a TRI está te esperando, que é um processo lindo. Venha para Itajaí. Faz sentido. Se nós viemos aqui para Itajaí, de Palhoça para Itajaí, para conhecer essa pessoa maravilhosa, esse bate-papo tão bom, imagina fazer terapia com ela, né, gente? Deve ser surreal mesmo. Vão no meu Instagram que vocês vão ver os depoimentos. Eu não tenho dúvidas, assim, transformou minha vida, assim, muito, transformou a minha vida. E eu sou muito grata por ter vivido essa experiência, assim. Então já compartilha com o pessoal aí onde as pessoas te procuram, né? Às vezes queiram... O meu Instagram é @JenniferMiller. Jennifer com um N e um F só, e Miller é M-U-L-L-E-R, e tem mais um R no final. Mas não é muito difícil de me achar lá, não. Depois tu coloca aqui embaixo também, né? Sim, ela vai pôr. A Gabriela é a nossa editora. Vai ser entrevistadora da editora. Jennifer, nós queremos agradecer imensamente, né, por abrir a porta aqui da tua casa e nos receber, de ter esse momento tão bom de conversa, de aprendizado. Gente, vamos respeitar mais as nossas crianças, entender mais as nossas crianças é importante. Né? Não é ser boca aberta, não é ser uma mãe Nutella, não é ser um pai Nutella, é ser um ser humano de qualidade, né, Jennifer? Ser um ser humano que entende um outro ser humano que naquele momento está precisando de ti para poder ter orientações na vida, né? Então, crianças adultas, respeitem as crianças. A gente fala muito, é bem comum isso dizer que nós somos crianças
emocionalmente, né, somos crianças emocionais em corpos de adultos, porque a gente tem um padrão emocional muito reprimido, né? Então a gente também faz birra, gente. A gente briga quando alguém passa pela gente na frente do trânsito. Então, eu acho que se vocês levarem de tudo isso que a gente conversou, que uma criança ela merece ser respeitada com o mesmo igual valor e dignidade, eu já vou sair muito feliz. Assim, se você não bate num adulto ou num idoso para ensinar ele, por que bater numa criança? Se você não castiga, se você castiga seu marido, você tá precisando fazer um processo aí pra se olhar. Porque castigar é isso mesmo, castigar as pessoas não faz sentido, né? A gente tá ali sofrendo. É aprendizado cultural, né? Estudem, aprendam, vão atrás. Tem a minha mentoria gravada, tem o meu curso também, mas a TRI, né, eu só aplico presencialmente mesmo, e por enquanto só aqui em Itajaí. Obrigada por tudo mesmo. E é isso aí, pessoal. Vão lá, compartilhem, né, esse bate-papo maravilhoso com o máximo de pessoa possível. Se inscreva no nosso canal, fazem e assinem o sininho para a hora que tiver outras entrevistas, né, com pessoas assim como a Jennifer também, vocês possam receber essa notificação. Um beijo do Pod das Amigas. Tchau, e tchau. até a próxima.